Qual é o significado do dia da expiação e o que isso tem a ver com a visão do bode e do carneiro? É o que nós vamos continuar entendendo no programa de hoje. Está no ar Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Chegando ao final de mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica, pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Privilégio ter você com a gente. Você está acompanhando toda a nossa temporada do estudo das profecias de Daniel? Está conseguindo? Não, estou chegando pela primeira vez aqui. Estou assistindo pela primeira vez. Você que é telespectador da Novo Tempo sabe que aqui nós ensinamos a Bíblia. Mas se você está chegando pela primeira vez, eu quero te convidar a ficar com a gente. Isso mesmo. Neste programa, Escola Bíblica, a gente estuda a Bíblia. A gente estuda a Bíblia através dos guias que a Novo Tempo prepara. E a gente está estudando nessa temporada o guia Profecias de Daniel. Este é um livro profético do Antigo Testamento, que fala a respeito do que aconteceria no futuro. Alguns desses fatos já aconteceram e nós estamos analisando historicamente o que já aconteceu, mas o que ainda virá. Convido você a estudar a Bíblia comigo, a ser um aluno da Escola Bíblica. Não custa absolutamente nada. Peça seu guia de estudos. Manda mensagem para o nosso WhatsApp agora. É o 0 operadora 12. Não precisa dizer, né? É que eu ia dizer aqui, o meu diretor está falando, é que eu ia falar o telefone para ligar. Eu quero dizer o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Agora foi, né? 12 982 44 44 49. Esse é o WhatsApp. Você manda mensagem. Quero estudar a Bíblia. Você vai receber um link, vai para o nosso site, você vai escolher ali o primeiro guia, que é Profecias de Daniel. Aí você vai receber na sua casa. Então, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Lembrando que o guia ele tem um propósito só, nos conduzir à Bíblia, porque o nosso propósito é estudar a Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente, mesmo que a gente esteja estudando um livro do Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem uma ligação direta desse livro com toda a Bíblia, ainda mais estamos estudando um livro profético. Por exemplo, a gente fez referências ontem de especificamente que em determinado período, eu já vou recordar, um poder político religioso iria ocupar o lugar de Deus e iria ofuscar o trabalho de intercessão que acontece hoje no Santuário Celestial. E esta intercessão que acontece no Santuário Celestial, a gente tem uma referência no Novo Testamento. E a gente tem uma referência do mesmo período lá no livro do Apocalipse. Mas vamos orar para a gente já ir para o estudo, porque a gente começa a se empolgar com isso e eu espero que isso motive muito a você, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, a gente vai abrir Tua Palavra mais uma vez nesta semana, concluindo o estudo de parte do capítulo 8, quando a gente vai entendendo que muitas das coisas que a gente vive hoje, uma visão equivocada do texto bíblico, foi de alguma forma uma afronta que aconteceu no passado. Nos ajude a sermos fiéis à palavra. Nos ajude, independentemente da placa da nossa igreja, que a gente seja fiel ao que o Senhor diz. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Estamos estudando, hoje a gente vai analisar um pouco mais versos que estão no capítulo 16 de Levíticos e versos que estão no capítulo 23.
mas a nossa base de estudo é Daniel capítulo 8. Por que a gente vai fazer referência a esses dois capítulos? Que a gente começa hoje a entender um pouquinho a questão do ritual do santuário, do dia da expiação, que a gente vai estudar na semana que vem, tá bom? Então, mesmo que você, que seja difícil assim entender especificamente, é que a gente vem numa sequência, mas eu te motivo a estudar os programas anteriores, está no nosso canal no YouTube ou no ntplay.com, ou um dos dois canais, acompanhe, peça o seu guia de estudos e aí você vai entender essa sequência e acompanhe a gente até o final da temporada e na próxima que a gente vai dar continuação estudando um livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, tá bom? Então vamos lá, vamos na sequência, na lição 10, que é do nosso guia, que está no capítulo 8, a gente vem estudando a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno que surge, tá? Então vamos lá, o que a gente viu ontem? A gente especificamente ontem nós trabalhamos algumas ações do chifre pequeno de Daniel 8, que tem uma relação direta com Daniel 7. Ele engrandeceu-se até o príncipe do exército e desejou ocupar o lugar de Deus. Ele procurou eliminar o sacrifício diário, ocupar o papel de intercessão e perdão dos pecados. A gente ontem trabalhamos um pouquinho, explicamos esse sacrifício diário, referência ao que está no Antigo Testamento, ao ritual do santuário, que era uma forma didática que o Senhor usou, pedindo para Moisés, na construção do santuário terrestre, com o modelo do santuário celestial, do plano de salvação. Ou seja, quando o indivíduo levava o cordeirinho para ser sacrificado, apontava para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, aquele que veio e derramou o sangue. Então isso não era meritório, mas era uma visão de aceitação, como acontece hoje. No processo da salvação não há nenhum mérito humano. Eu me entrego ao Senhor Jesus, eu confio, aceito o seu perdão e aí a minha vida vai sendo transformada e eu vou evidenciando na vida esse processo de transformação. Não era um aplacar da ira de um Deus, não, mas era entender que um dia, definitivamente, Jesus Cristo iria vir à terra e derramaria o sangue. Então, esse poder religioso interrompe esse sacrifício diário, ou seja, quer ocupar o lugar de Deus que só Ele pode dar, interceder e perdoar pecados. Relembramos ontem também a ação do chifre pequeno com o ritual do santuário do Antigo Testamento, acabei de falar. O chifre pequeno deitou abaixo o santuário e os seus ritos, ocupando o lugar do Senhor. O lugar do santuário foi deitado abaixo e isso significa que durante 1260 anos, o período de supremacia, o chifre pequeno obscureceu a mediação do santuário celestial através de um sistema de mediação humana. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre este período, 1260 anos, é só você voltar nos nossos programas anteriores e entender o que está em Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já estudamos isso. 1 tempo, 360, 1 ano, 2 tempos, 720, 2 anos. Metade de um tempo, 180. A soma, 1260. O mesmo a gente encontra em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 13, onde nós temos referências aos 42 meses e temos referências aos 1260 anos, período de supremacia do poder religioso, que vai de 538 a 1798.
Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Nós estudamos isso ontem, detalhadamente. Então, ninguém pode ocupar. E agora, vamos na sequência. Verso 12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Esta é mais uma ação do chifre pequeno. Deitou por terra. Se a gente volta lá no capítulo 7, verso 25, né? O chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. E em Daniel 8:12, ele deitaria a verdade por terra. Não é meu propósito aqui, a gente poderia analisar, mas eu vou tocar só rapidamente nesse assunto, que às vezes a gente faz algo e a gente nem sabe por que está fazendo. A gente obedece algo e a gente não sabe por que está obedecendo. E quando a gente vai para o texto bíblico, eu falei isso ontem, orei, para que o Senhor nos ajudasse a sermos fiéis à palavra, para que a gente entendesse a palavra. E eu quero agora que você entenda que biblicamente, profeticamente, em determinado momento da história, um poder religioso se levantaria para confrontar a Deus e para colocar por terra a verdade da palavra, mudando o texto, mudando o que o Senhor falou. Aí alguns podem dizer, mas como que eu posso dizer que a Bíblia, essa é a Bíblia que não houve alteração? Eu vou dizer para você, compare, leia. Agora, leia o texto como ele está. E não existe diferença, tá? Não existe diferença. Você pode pegar, às vezes, algumas produções específicas de determinadas igrejas. É o mesmo texto. O mesmo texto. Agora, em determinado momento da história, algumas verdades da palavra foram alteradas. E este poder não foi dado por Deus, porque a sua palavra permanece para sempre. O Senhor vai dizer isso, que não poderia ser mudado, a sua lei não poderia ser mudada, mas o chifre pequeno deitaria a verdade por terra. Até quando esta visão do contínuo, o pecado devastador entregue e o santuário e o exército pisados? Essa, na realidade, é uma referência específica. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então essa é uma tradução literal do verso 12. Até quando esta visão do contínuo? O pecado devastador entregue e o santuário e o exército pisados. Até quando? Até quando isso aconteceria? A gente vai estudar isso na sequência, na semana que vem. No capítulo 7, nós temos o dia do juízo. E no capítulo 8, nós temos agora o dia da expiação. Ou seja, no capítulo 7, há um momento que o Senhor diz assim, acabou, cessou. Há um momento que o Senhor diz assim, este mal não perdurará para sempre. E isso acontece de forma clara no capítulo 8. Vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, cessou, é o que nós vamos estudar na semana que vem. Mas para a gente entender isso, vamos fazer algumas referências específicas ao que a gente tem do que acontece no dia da expiação, que era, a gente tinha o sacrifício diário, os costumes diários, as ofertas, aquilo que acontecia de manhã e à tarde para perdão dos pecados, todo o ritual, tudo que tinha a ver com os móveis do santuário, aquilo que era colocado, mas um dia por ano o santuário precisava ser purificado. E aí nós vamos ao texto bíblico de por que Daniel recebeu uma visão falando do bode e do carneiro, porque a gente tem a referência do bode e do carneiro também para esse dia da expiação. Vamos entender rapidamente um pouco isso durante o programa de hoje.
Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, representando aqui a ação do sumo sacerdote. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Aqui o texto é para dar ênfase ao processo de preparação deste ritual para esse dia, que era um dia especial para o povo. Mas eu quero voltar aqui no capítulo 16. Eu quero ler o que está no verso 1 e verso 2. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Somente no dia da expiação, ele entraria no que nós chamamos, e ontem eu mostrei, vou voltar na semana que vem, o lugar santíssimo. E quando ele vai se referir agora a entrar no santuário, no capítulo 16, está se referindo ao lugar santíssimo, ou seja, é o lugar de purificação total, é o lugar de dizer assim, basta, é o momento de dizer assim, representando o santuário celestial e o que acontecerá na terra, é o lugar de dizer, o mal para sempre será eliminado. E uma vez por ano o povo se preparava para esta ocasião, para que eles fossem definitivamente limpos dos seus pecados, representando o que aconteceria no futuro. Vamos entender isso? Lendo alguns versos, a gente começa a entender isso hoje. Da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes. A gente já fez essa referência, porque em Daniel ele está usando, na visão o Senhor está falando sobre o bode e o carneiro. Tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Verso 7. E olha o que acontece. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode que será o bode emissário. Os 2, e agora a gente vai ver o que acontece com eles. Entenda, talvez para a gente ler o texto não faça muito sentido dentro da prática que a gente tem hoje, porque a partir do momento que a gente tem o sacrifício de Jesus, a gente tem nele o perdão dos nossos pecados. Mas entenda que de alguma forma o texto bíblico era didático para aquele momento, mas ele é didático para nós para o futuro. Haverá um momento definitivamente em que o mal terá que cessar. E aqui haverá, a gente vai ver na profecia, que a gente tem que entender que em determinado momento da história, Cristo passou do santo para o santíssimo para que a gente viva os últimos momentos da história e chegue o momento que o Senhor diga, basta. Era o dia da expiação aqui e o ritual do santuário simbolizava esse dia, que é o que a gente vai estudar na semana que vem. Eu espero que você acompanhe a gente para entender isso. Sequência. Arão fará chegar o bode sobre a qual cairá a sorte para o Senhor e oferecerá esse bode por oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Eliminado. O perdão definitivo. O sacrifício do Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ou seja, ele entra agora no Santíssimo para dar um basta na história deste mundo. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor,
para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ou seja, o primeiro é oferecido pelo pecado, e esse bode carrega sobre ele todos os pecados do povo durante aquele período, aquele ano. Ele representa aquele que leva todos os pecados, e a gente vai ver o que acontece com ele inicialmente hoje. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, ele vai ser morto, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. O texto bíblico faz referência àquilo que Jesus Cristo fez definitivamente quando ele intercede por nós, mas a um determinado momento, que a gente vai ver isso na semana que vem, em que ele agora passa para o Santíssimo, porque ele é aquele que nos traz perdão dos nossos pecados. Ele traz hoje, mas lembre-se que precisará o momento em que o pecado vai deixar de existir. E o dia da expiação representa, aponta para a eliminação do pecado desta terra. Sequência para a gente compreender, verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Dá para entender? Um foi imolado, o outro, agora, diz o texto, vejam só a referência específica, depois sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. A gente tem que entender que esse bode, ele não serve para perdoar pecados, ele não simboliza aquele que perdoa pecados. O bode emissário, esse bode vivo que vai ser lançado no deserto, ele leva, ele carrega o pecado de todos aqueles que clamaram e suplicaram perdão. Você sabe que naquele dia, no dia da expiação, todos, isso começava 10 dias antes, todos se preparavam. Não podia haver nenhum pecado não confessado, porque se houvesse algum pecado não confessado, esse seria eliminado. A gente vai entender isso mais na semana que vem, porque hoje nós temos a oportunidade de salvação. É como se a gente diz, a porta da oportunidade está aberta, mas vai chegar um momento que a porta da oportunidade cessará. Hoje é o dia da salvação. Vamos lá, sequência para a gente concluir aqui. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Você vai ver que essa é uma referência do que vai acontecer no futuro, quando o inimigo de Deus levará todos os pecados
da humanidade, ou terá definitivamente, visualizará o resultado de todo o pecado da humanidade. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que esse bode não pode ser um bode que representa ao Senhor que vai trazer perdão, não. Porque o texto de Hebreus diz que só há remissão de pecados se houver derramamento de sangue. Por isso que esse leva o resultado. Ele não traz perdão. O perdão dos pecados é somente através do Senhor Jesus. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. A grande pergunta que a gente tem que fazer hoje, primeiro é: aonde há salvação dos meus pecados, como a gente mencionou ontem? Somente em Jesus Cristo. Somente naquele que derramou sangue na cruz. Somente através de Jesus há o perdão dos nossos pecados. A segunda pergunta que nós temos que fazer hoje é: quando um dia o pecado será eliminado na terra? Quando nós olhamos para o ritual do santuário, nós vemos que é quando o Senhor Jesus Cristo começa a passar do Santo para o Santíssimo, ou Ele passa para o Santíssimo e a gente vive o último momento da história da humanidade. E a gente vai entender na semana que vem o que a profecia das 2.300 tardes e manhãs quer nos ensinar sobre isso. Quando o Senhor dirá basta? Quando o Senhor dirá chega? Porque o texto de Daniel 8,13 pergunta: até quando? Até quando eu e você viveremos a dor e o sofrimento neste mundo? Você acha que há lógica? Você acha que há sentido? Você acha que nossa vida teria que ser assim para sempre? Viver 70, 80 anos e o sofrimento sempre existir? Eu vou te dizer, não há sentido, não há lógica. Até quando nós viveremos a dor e o sofrimento? Na semana que vem, nós vamos estudar isso e eu quero te dizer, nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo, a gente vai ver na profecia, porque o Senhor vai dizer logo: basta, chega. Você crê nisso? Quer entender isso? Pai do céu, obrigado, porque logo o Senhor vai dizer: chega, acabou. Nós não aguentamos mais viver a dor e o sofrimento. Por isso, queremos entender a Tua palavra, queremos entender a profecia. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Eu quero desejar para você um final de semana muito feliz e quero te convidar, semana que vem, para a gente entender a sequência dessa profecia, o tempo das 2.300 tardes e manhãs. Um abraço, bom final de semana.